Olá pessoal, para quem não viu, vou mostrar para vocês então os moldes que a gente usou para fazer os enfeites de Natal em EVA. A gente tem aqui ó, um molde que a gente tirou mesmo na internet, ó, a gente tem vários deles, ó. Vou mostrar um para cada um de cada para vocês. Ó. A gente tem esse que é uma estrela em forma de pingo, muito bonita. Esse daqui que é a touquinha do Papai Noel. Olha, em papel A4 mesmo, branco, tem a bolinha, tem o sininho, tem a rena, que vocês vão ver que foi um que ficou mais perfeito de todos, tem a rena. Tem a botinha do Papai Noel. A botinha do Papai Noel pode fazer ela maior também, assim, para pendurar na parede, para ficar bem bonitinho. Mas aqui eu só fiz um enfeitezinho normal, pequenininho mesmo, pra gente pôr na árvore. Tem as arvorezinhas. Tá vendo? Tudo muito simples, muito fácil de cortar. A gente riscou mesmo ali, tirei na internet, recortei e depois coloquei na folha, risquei e cortei. E também tem as estrelas, ó. Né? Não tem nada de muita dificuldade, né? Bem facinho. Então, agora eu vou mostrar para vocês as várias cores que a gente tem. Aí tem essa estrela, ó, na forma de pingo. Tá vendo? O EVA, a gente riscou atrás e recortou com a tesoura. Esse EVA não é aquele simples, não. Ele é com brilho. Ele é um pouquinho mais caro do que o EVA normal, mas ele é muito bonito, dá um efeito bem bonito. E aqui, ó, não sei se dá pra gente ver, fiz um furinho mesmo com um furadorzinho, qualquer furador que a gente tiver em casa. E essa linha era uma linha que eu tinha aí de crochê, que a gente nem tá usando ela mais. Aí a gente amarrou nesse estilo pra gente colocar assim pendurado na árvore. Aí quem quiser fazer duas pode colar, né? Usar aquela cola própria para EVA, aquela cola fria, e colar uma de um lado, outra do outro, para não ficar aparecendo esse lado. No meu caso aqui, eu só coloquei um lado só mesmo. E ficou bom desse jeito. A gente também tem agora os outros em outras cores, ó. A gente tem esse aqui que é o sininho, ó, no tom vermelho. Ficou muito bonito no tom vermelho. Pode ver que quando a gente recorta o EVA fica bem rente, né? Não fica um corte errado, né? Fica certinho. A gente vai apanhando na prática. O primeiro a gente apanha um pouquinho, mas depois a gente vai conseguindo recortar melhor. Quer ver? Olha para vocês verem. Esse daqui é o molde. Olha. Esse é o molde e esse é o resultado no EVA vermelho. Ficou muito bonito. Mesmo processo, a gente fura e coloca a linha para poder amarrar na árvore. Das bolinhas aqui eu já peguei várias cores para mostrar, ó. Das bolinhas assim acaba que fica bem interessante também, que aí o EVA acaba rendendo mais, né? A folha de EVA, porque elas são bem menorzinhas. Quando a gente vai recortar no EVA, por exemplo, eu coloquei lá a rena. Aí vocês podem ver que a rena ela tem vários cantinhos diferentes. Esse recorte que dá na folha de EVA, a gente pode usar para poder fazer uma bolinha, fazer uma touquinha do Papai Noel. Aí foi assim que eu fui montando para a gente poder não ter tanta perda de EVA. Então aqui tem no tom verde, muito bonito esse verde também, ó. O azul, né? Muito bonito também. E a vermelha. Acho que tem uma dourada também, deixa eu ver. Tem a dourada também, que olha que coisa mais linda. Então, assim, ficou bem sortido, né? Bom, pode fazer lá para a árvore de uma cor só, escolhe o tom que a pessoa quer, porque tem vários tons de EVA, né? Aqui eu escolhi o colorido porque a gente gosta do tom colorido, principalmente o vermelho e o verde, né? Que é os tons que a gente usa mais no Natal.
Aqui da touquinha do Papai Noel, que eu tinha falado com vocês, ó. A touquinha acaba que a gente usa mesmo, é o restinho ali do cantinho que vai sobrando no EVA pra gente ir montando. Acaba que vira um quebra-cabeça mesmo na folha do EVA. A rena, que eu achei que ia ser muito difícil de cortar, né? Porque olha só pra você ver. Tem a parte aqui da orelhinha, tem a partezinha do chifre. E a gente fica meio receoso, né? Assim, na hora de cortar, para ver se não vai ficar com picotado, né? Não vai ficar aquele corte rente. Mas a gente meio que não precisa nem preocupar muito com isso, que na hora que você risca, a gente vai recortando, talvez não sai nem assim na onde você mesmo riscou. Mas você vai ver do outro lado, ó, não tem diferença nenhuma. Fica bem recortado, olha para você ver. Não fica mostrando defeito nenhum. E o efeito desse brilho quando tá assim na luz é muito bonito, né? Aqui o mesmo processo, eu só tomei cuidado para não furar muito rente a beiradinha, com medo de rasgar, mas pelo que eu vi não rasga, tá? E assim, se fosse pendurar na pontinha aqui já ficaria estranho, né? Então para ele ficar bem rentezinho assim, a gente escolheu essa parte. Aí a mesma coisa, se alguém quiser recortar outro e colar do outro lado, quiser passar uma cola e comprar glitter, né? Purpurina, antigamente a gente chamava de purpurina, hoje tem várias cores de glitter. E passar do outro lado também fica bem legal, né? Vai ficar bem interessante. Aqui agora as arvorezinhas, ó, que eu também achei que ficou muito legal. Essas aqui são no tom de verde, mas pode fazer em todos os tons também, que fica muito bonito. O verde também é bem destaca, né? O verde com o vermelho, ó, pra você ver. O verde e o vermelho. E essa daqui é a mais fácil de fazer o corte, porque ela é um corte reto, né? A gente vai com a tesoura, é um corte só desse lado, depois outro corte. Fica bem legal. No tom de vermelho, ainda tem mais alguns que eu queria mostrar pra vocês, porque eu adorei esses tons de vermelho. Botinha do Papai Noel, que eu já havia mostrado. Tem a bolinha. E tem a estrela. Olha, gente, que estrela mais linda. A estrela, vou até deixar ela aqui, ó. A estrela, a gente pode ter ela em vários tons, quer ver? Separei para mostrar para vocês o tom vermelho, o tom dourado, olha o tom dourado, que coisa mais linda. E também no tom azul. Olha, que coisa mais linda. É como eu falei com vocês, aí vai do gosto de cada um a cor, né? Que vai querer fazer. Pra mim aqui eu fiz um de cada cor, porque eu gosto assim de colorido, mas poderia ser uma árvore de uma única cor. E tem cor mais clara do que esse também, que nem por exemplo dessa daqui, ó, que é um prata meio dourado, né? Muito bonito. Olha pra vocês verem. E essa daqui, gente, também não é difícil de fazer o corte. Não é difícil. Eu achei que ia ser difícil, tanto pra desenhar ela, né? Quanto para recortar. Essa daqui é um exemplo bem bom, que para você aproveitar bem o EVA, você vai colocando ela nos cantinhos e a sobra que dá de uma estrela para outra, você vai e preenche o espaço com outro desenho. Aí você vai formando aquele quebra-cabeça. Na hora de recortar, você vai recortando um por um. Acaba que no final você vai ter vários e não vai ter desperdiçado aí um EVA tão bonito, né? Vai ter o desperdício mínimo. Ainda no tom de azul, ó, também tem botinha do Papai Noel. Tem o anjinho, olha pra vocês verem o anjinho. O anjinho ainda não tinha mostrado. Aqui já são repetidos, ó. Toquinha do Papai Noel, tem bastante. E bolinha, esses aqui eu já tinha mostrado. É o anjinho, olha, o anjinho no tom de azul ficou uma gracinha. Aí é a mesma coisa, igual o chifrinho ali da rena. Eu achei que ia ficar com um cortezinho um pouco definido aqui, justamente porque quando a gente faz o desenho, tá vendo? A gente costuma que não corta no lugar certo.
Mas aí, ó, que gracinha que ficou. E anjinho também tem tudo a ver com o Natal, né? Tudo a ver com o Natal. A rena, aqui eu tenho uma rena no tom dourado ainda para mostrar para vocês, ó. Olha aqui, deu uma emboladinha, mas não tem problema não. Olha, que gracinha, gente. A mesma coisa da azul, ó. Desenhei com molde. Cadê o molde? Aqui. O molde, ó. Ficou igualzinho o molde. Não tem quase que diferença nenhuma. Olha. Que gracinha que ficou, né? Ficou muito bonitinho. Olha, gente, agora que eu vi. Porque quando a gente coloca para desenhar, a gente põe ela nessa posição, né? A gente põe ela nessa posição, em cima da VA e desenha com a caneta para recortar. E quando a gente recorta, ela fica do lado contrário. Interessante. Então, se a gente for fazer uma para colar atrás, a gente tem que considerar isso e fazer do mesmo lado para poder colar, ó. Não sei se deu para vocês entenderem, mas aí na folha de EVA a gente vai fazer uma com a cabecinha virada para a esquerda e uma com a cabecinha virada para a direita. E aí depois na hora de colar você vai colar uma virada para a esquerda e outra para a direita. Interessante, né? Verdade. Então era esses que eu tenho para mostrar, ó. Só mostrar os dois juntinho. Olha para vocês verem que gracinha. Acaba que fica uma opção barata, né? Aqui na minha cidade eu paguei R$6 nessa folha de EVA. Aí, eu não sei quanto que vocês vão pagar na cidade de vocês, mas aqui foi bem baratinho. Pra gente aqui compensou pra caramba. Ficou muito bom. Aí eu já mostrei então na árvore, né, como ficou. Se vocês quiserem ver, pode ir lá nos outros vídeos, vocês vão ver. Olha esse sininho, coisa mais linda. Fiquei apaixonado nesse aqui. Podem ir lá nos outros vídeos, vocês vão ver o efeito lá na árvore. Aí quando vocês forem amarrar, aí eu não recortei porque eu quis esse efeito, né? De ficar assim, quando bate um vento e tudo, ela fica balançando. Aí a gente pega, vai lá no graveto lá, no galho seco, e a gente dá um nozinho assim, ó. Aí ela fica penduradinha. Seria interessante assim, passar um glitter mesmo do outro lado, né? Porque quando ela fica virando, ela mostra o outro lado. Mas como foi a primeira vez que a gente fez, né? Da próxima vez que a gente tirar, a gente já pode passar. Que esse daqui a gente vai guardar pro ano que vem, né? A gente não vai jogar fora depois. Aí quando for no próximo ano, a gente pega e refaz um pouquinho. Melhora eles, né? A gente faz mais enfeite e melhora eles. Aqui, ó. Só então para vocês verem. Que bonito. Então é isso, gente. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários que eu explico. Se quiser também eu deixo aí nos comentários uma opção de molde para poder imprimir. Os que eu tirei mesmo na internet eu deixo lá. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.